Nosso tema de hoje é um tema que é hiper importante para nós. Aliás, a canção que a gente acabou de cantar fala exatamente disso. E o texto que a gente vai ler é um texto que fala disso, de bendizer ao Senhor. Bendiga o Senhor. Amém? Amém. Bendiga o Senhor. O texto que nós vamos ler é Salmos 103, versos de 1 até 14. Eu vou ler, ou 14, né? Depende de onde você é e você gosta de falar, né? Eu sou mineiro, né? Eu falo 14, né? Isso é para poder disfarçar o meu capixabês, né? O Salmo 103, versos 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus, vou ler da Nova Versão Internacional, vai estar aqui na tela para você também. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito impaciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Pai de amor, nosso propósito aqui, ó Pai, neste tempo, é receber de Ti uma porção para as nossas vidas. Senhor, nós viemos aqui, nós prestamos a Ti culto, nós exaltamos o Teu nome, louvamos a Ti, prestamos a Ti adoração. Senhor, temos a certeza, e isso alegra a nossa alma ao extremo, em saber que o Senhor não só está aqui conosco, como o Senhor está em nós. E nós Te bendizemos por isso. Senhor, nesta hora, o nosso clamor a Ti é que, de fato, o Teu Santo Espírito que está aqui neste lugar, Senhor, que Ele faça em nossos corações, ó Pai, uma grande transformação e tenha nas nossas vidas um abrigo, Senhor, de forma tal que a Tua palavra não seja encontrada em nós vazia, mas seja encontrada repleta de tudo aquilo que ela traz, transformações, bênçãos, alertas, exortações. Pai, fale conosco, é o que nós Te pedimos, Senhor, que eu seja aqui tão somente, ó Pai, um envelope que entrega a Tua mensagem, que eu seja um vaso de bênçãos que derrama das Tuas bênçãos sobre a vida do Teu povo. Senhor, que eu não interrompa em nada aquilo que o Senhor quer dizer, Senhor, mas que eu seja simplesmente alguém que transporta o Teu querer nesta manhã, que da minha boca, Senhor, saiam somente as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras. Senhor, que a minha própria vontade, que o meu intelecto, que o meu próprio pensamento, que eles fiquem para trás de mim. E que o Senhor ministre aqui, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um dos nossos corações. O Senhor ia começar comigo, que todas as nossas vidas sejam acrescidas aqui do Teu querer e propósito para nós. É o que nós oramos agradecidos, não no nosso nome, mas no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso eterno Salvador, e o povo de Deus diz: Amém. Grande parte dos eruditos de estudo da palavra de Deus, eles acreditam que esse Salmo de Davi não foi escrito na sua juventude, mas que ele já foi escrito no tempo que Davi já estava mais velho. Talvez quando ele já estava assim,
quase chegando no final do morro, já estava descendo, não tinha só virado a curva no alto do morro, já estava quase chegando no final. Davi já não era mais aquele mesmo rapazinho novo que cuidava de ovelhas, menino de recado da casa do pai, que ia lá levar recado para os seus irmãos enquanto estava na batalha. Davi já não era mais o guerreiro forte, matador de gigantes. Se você conhece bem a história de Davi, ele não era mais aquele cortador de prepúcio. E os homens dão até um... Não era mais aquele sujeito que era valente. Davi já não era mais aquele bonitão, assanhado, que ficava andando atrás de mulher casada. Davi já era velho. E assim muitos concordam. E pensando um pouco mais sobre a sua vida e como as coisas acontecem, talvez pensando nos bons e nos maus resultados que ele conquistou na sua vida, vamos e convenhamos, Davi como um guerreiro, foi um tremendo guerreiro. Na história bíblica, na história do povo de Israel, um guerreiro sem igual. Como marido e como pai, um exemplo a não ser seguido. Terrível. Bons e maus momentos ele teve, mas bons e maus momentos na presença do Senhor que fizeram dele o que a palavra de Deus chama o homem segundo o coração de Deus. Toda vez que eu penso nisso, eu penso, tem jeito para mim, né? Se Davi um traste desse, pois é um homem segundo o coração de Deus, eu acredito que tem remédio para nós, tem remédio para nós. No exercício, talvez, da sua boa devoção, ele faz um clamor à sua própria alma. Eu gosto desse texto nas versões mais antigas da Bíblia, e se você tem uma, provavelmente, se revista corrigida, por exemplo, ela diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Acho tão lindo esse texto, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Acho tão lindo. Davi faz esse clamor para a sua própria alma. Ele conversa com a sua própria alma, fala, ei alma, bendiga o Senhor, bendiga o Senhor. Na realidade, esse clamor não é só um clamor que Davi faz, mas é um clamor que todos nós devemos fazer. Se você reparar, corre o risco de a gente colocar mais destaques nas coisas ruins que acontecem conosco do que nas coisas boas. A gente às vezes coloca tanto destaque nas coisas ruins, mais do que nas coisas boas, que de vez em quando você escuta alguém dizendo assim, na realidade acontecem mais coisas ruins do que boas. E a pessoa está viva, está respirando, tem onde... A última vez que eu escutei isso, estava debaixo de uma tempestade de neve tremenda, né, e o sujeito com um copo de café quente na mão, dentro de um carro que estava quente também, e ele dizendo, na verdade acontecem mais coisas ruins do que boas. E eu pensei, uau, bendize, ó minha alma, Senhor, porque a gente não pode esquecer de nenhuma das bênçãos que Deus nos dá. É tão fácil a gente destacar as coisas ruins, que fica fácil também de nós esquecermos que temos razões tremendas para bendizer o Senhor. O que eu quero falar aqui hoje e conversar com vocês são sobre essas razões para bendizer e sobre o modelo de vida, né, em que se destaca, né, um modo excelente de exaltar a Deus. Um modo excelente de exaltar a Deus. E o primeiro pensamento que eu queria dizer, quando a gente bendiz ao Senhor, que a nossa alma bendiga ao Senhor, é que seja com um intento de louvor ao Senhor. Com um intento de louvor. Porque o Senhor, Ele espera de nós, né, que nós consigamos, com as nossas vidas, prestar a Ele louvor. Davi abre o salmo com essa expressão, né? Bendiga o Senhor a minha alma, ou nas versões mais antigas, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E é tão lindo e curioso, talvez ao mesmo tempo, como Davi faz essa questão de relembrar a sua própria alma, razões pelas quais o Senhor é digno de louvor. Eu acho isso importante, porque isso demonstra, ou só traz à tona, talvez, a capacidade humana de raciocínio. Eu acho tão interessante, como é que você pode lembrar para você mesmo de alguma coisa? Como que você pode lembrar para o seu próprio ser alguma coisa? É como se ele colocasse um despertador de louvor e de adoração na própria vida. Ele aciona lá um despertador. Hoje a gente coloca os despertadores, a gente usa nos nossos celulares, e na realidade você já não tem que nem mais colocar a mão para poder dizer a hora que você quer. Você fala para o celular, ei, me acorda a tal horário.
né, e ele vai e marca, ou me lembra de tal situação, tal hora, e ele vai e coloca ali para você, já assim, tudo bonitinho, mas Davi fala que minha alma, lembra de bendizer o Senhor. É como, talvez para quem mora aqui, no contexto que a gente mora, e vive numa mistura de línguas, as nossas crianças falam uma língua, fala outra, fala as duas misturadas, e tem coisas que só os pais é capaz de entender, ou são capazes de entender, o que eles estão querendo dizer, porque a coisa é misturada tão grande, e sem contar que de vez em quando umas palavras ficam aportuguesadas. Né? Tipo assim, você escuta a criança está lá arrumando o quarto, eles não estão arrumando o quarto, eles estão cleaning up. Eu estou cleaning up o meu quarto. E aí, quem chega de fora não conhece, que história é essa? Né? Que coisa é essa? Mas quando a gente está aprendendo uma língua diferente, e alguns de nós aqui já passou por essa situação, e outros talvez estejam passando, de vez em quando você tem que lembrar para o seu próprio cérebro que a pronúncia de uma palavra não é daquele mesmo jeito. Tipo assim, tem gente que acha que faith, né, é fight, né? Aí fica tentando lembrar, não é assim. Eu tenho um amigo, né, que assim que ele chegou aqui, ele falava comigo assim, que rua que é, fulano? Que tal? Escreve Michael, né, mas eles falam que é Maico. Não, escreve Maico e fala Maico. É um outro conjunto de regras que tem para uma coisa. Mas a gente tem que relembrar para a mente da gente como é que fala aquilo. E eu tenho que confessar para vocês que eu aprendi tanta palavra com a pronúncia errada, e quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu pensava que eu falava inglês, descobri no aeroporto que não, né, e foi a força tão grande de você ter que lembrar para você mesmo que uma coisa não é daquele jeito. Isso é raciocínio. Pensa bem, como que eu posso lembrar para mim mesmo que uma coisa não é aquilo que eu estava querendo? Chega a ser até complicado você explicar isso. Se você já sabe o certo, por que eu tenho que lutar contra o errado? Mas isso acontece dentro da mente da gente. Olha a capacidade de raciocínio que tem um ser humano. Você é capaz, imagina se você precisasse colocar despertador pela manhã, graças a Deus ninguém de vocês precisa, acorda na hora que o olho abre. Pode falar amém, gente. Né? Já pensou se você não precisasse de despertador, colocar seu telefone, você simplesmente fala com o seu corpo assim, me acorda, tal horário que eu tenho que ir para trabalhar. E pronto, acabou. Olha, o despertador interno, mas Davi faz isso quando ele diz para a sua alma, bendiga o Senhor, minha alma. Lembra que você precisa bendizer o Senhor. Ele lista algumas razões pelas quais a alma dele precisa bendizer o Senhor. E entre as coisas que ele fala aí no texto, ele diz, porque é Ele quem perdoa os seus pecados e cura as suas doenças. Você pode ser despercebido e deixar esse texto passar. Com quem que Davi está conversando aqui? Com a alma dele. Ele está conversando com a alma dele. É um diálogo do intelecto humano com a essência humana. Ele fala, bendize o homem, ele não está falando para ninguém diferente, ele está falando com ele mesmo. E agora ele fala para a sua própria alma a respeito de Deus. É Ele quem perdoa os seus pecados e é Ele quem cura as suas doenças, doenças da alma. Uau! A gente vive num tempo em que grande parte das pessoas estão sendo diagnosticados com uma doença da alma. O seu íntimo está doente, o seu ser está doente. E isso aí é comumente conhecido como depressão. O seu ser, você olha para a pele, para o corpo, para o modo de falar, para o modo de vestir, para o modo de andar, está bem. Mas o seu íntimo está doente. E Davi fala e relembra para a gente, é Deus quem cura as suas doenças, minha alma. Aleluia, né? Louvado se nós podemos clamar ao Senhor, porque isso é razão para louvor ao Senhor. Ele faz isso com o intento de louvor. Ele louva ao Senhor porque é Deus, é o Senhor quem perdoa os pecados e cura as doenças. Ele continua dizendo, ele resgata a sua vida da sepultura. As versões mais antigas falam resgata da perdição. De novo, é um diálogo com a alma. A alma sem Deus, ela está morta. A alma sem Deus está morta, e Davi fala, é Ele quem te tira da sepultura. Porque é Deus que nos coloca num lugar de vida eterna, aleluia, né? Louvado seja o nome, porque Deus nos coloca, isso são razões pelas quais nós devemos louvar o Senhor, bem dizer ao Senhor e dizer para a nossa alma, ei, lembra que você precisa bem dizer ao Senhor.
Lembra que você precisa bendizer ao Senhor. Talvez aí fora, no mundo, na rua, nas coisas, as pessoas vão dizer muitas coisas diferentes. Vão falar o que querem, mas você precisa bendizer ao Senhor, porque você sabe disso. Você conhece isso, você experimentou isso. Davi relembra para a sua alma, e eu e você precisamos relembrar para as nossas. Ele fala também, Ele te enche de bens, de modo que a sua juventude se renova. Mas podia ser físico, né? Ele diz, podia ser físico, te enche de bens e a sua juventude se renova. Não, Davi está falando com a alma dele. E eu vou dizer para vocês, entender essa história de juventude se renovar com o próprio intelecto, só sabe isso aí direitinho quem já passou de 40. Porque quem está antes está podendo todas as coisas, está forte para todas as coisas. Enquanto eu era menor do que... eu estou igual os meninos aí, quanto era menos de 30. Quanto eu tinha menos de 30 anos de idade, eu achava aquele negócio tão absurdo. Jogador de futebol com 36 anos de idade, tá velho, que isso, o negócio não pode. Daí quando eu tinha 36, eu pensava a mesma coisa. Mas você passa dos 40 e você vê o negócio seguinte. O pessoal fala que 50 anos é meia idade, mas quantos de vocês conhecem gente de 100 anos aí que está vivo? Está vivo, não está só sobrevivendo, não. Está vivo, está bem. Então, na realidade, meia-idade é um pouco menos. Talvez seja os 36 mesmo. Você está na meia-idade, você começa a descer o morro. Depois dos 40, você descobre o seguinte, que você pode muito mais coisa na sua mente do que o seu corpo é capaz de fazer. Você não responde mais do mesmo jeito, por isso é que Davi fala, é Ele quem te enche de bens, a alma dele, de modo que a sua juventude se renova. É tão gostoso a gente saber que depois que algumas pessoas só ficam velhas, mas não ficam sábios. Aliás, é por isso que Moisés escreve num dos salmos, que não são muitos, mas um dos poucos salmos que Moisés escreve, ele fala, Senhor, ensina a contar os dias, de modo que eu tenha um coração sábio. Que tem gente que está ficando velho, mas não está ficando sábio. Que nós possamos ficar velhos e ficar sábios, amém? Amém? E para a nossa alma dizer, eu sei que talvez eu vou conseguir falar mais do que o meu corpo vai ser capaz de fazer. Talvez eu vou conseguir... mas aí vem coisas que a gente pode fazer depois de mais velho. Alertar mais do que o que eu era capaz de fazer. Porque você está sábio. Quando a gente é criança, quando a gente é novo, a gente não consegue entender aquelas coisas que os pais da gente falam. Você só vai entender isso aí depois que você for pai. Mas não é que é verdade? Tem coisas que você só consegue entender depois que você tem uma criatura que você tem que tomar conta, que você tem que lidar e tem que saber como fazer. Que a nossa alma seja alertada por nós mesmos todos os dias. E que nós possamos viver uma vida que tenha a intenção, que tenha o intento de louvor a Deus. Uma das canções que a gente cantava até recentemente na igreja, e ela é em inglês, mas numa tradução razoável do coro da música, ele diz o seguinte, o autor diz o seguinte, que eu possa fazer dos meus dias, de todos os dias, e de tudo que eu faço, aí eu acho interessante que ele coloca aleluia como se fosse um pronome, e ele diz que eu possa fazer disso um aleluia. Eu acho isso tão interessante, que eu possa fazer da minha vida e de tudo que eu faço um aleluia. E eu estava parando e pensando nisso aí, e aleluia deve ser uma das palavras mais usadas nas igrejas. Mas corre um risco tremendo de muita gente não saber o que é. O que diz isso? Só sei que quando a gente está alegre, a gente fala aleluia. Louvado seja Deus. E é o que quer dizer aleluia. É uma transliteração do termo hebraico. Né? Louvado seja Deus, ou louvado seja o Senhor. Que a minha vida, quando as pessoas olharem para mim, ao invés de elas desconjurarem, ao invés de elas espraguejarem, que a minha vida seja um aleluia. Que quando as pessoas olharem para mim, elas vão dizer, louvado seja o Senhor. Amém? Amém? Que a gente possa de fato fazer disso, assim como Davi, alma, bendiga o Senhor, porque você tem razões para isso. Você tem razões para isso. Não só que nós possamos bendizer o Senhor, que a nossa alma bendiga o Senhor com intento de louvor, mas também possa ser com o objetivo de adoração. Com o objetivo de adoração. Eu creio que normalmente a gente fala pouco disso e muitas pessoas correm o risco de passar a vida também na igreja
e não saber que existe diferença entre louvor e adoração. Louvor e adoração não são a mesma coisa, mas corre o risco de serem confundidos, e talvez a gente não saber qual a diferença entre louvor e adoração. Mas talvez uma forma bem de essência, né, você louva a Deus por aquilo que Ele faz e você adora a Deus por quem Ele é. Louvor está associado com ação de graças, né? Eu estou grato a Deus, por causa disso eu louvo ao Senhor. É o que Davi faz aqui nesse texto, é o que ele fala aqui nesse texto. Você louva ao Senhor, bendiz ao Senhor, porque Ele perdoa os seus pecados, porque Ele sara as suas doenças, porque Ele te enche de bens e faz que a sua juventude se renove todo dia. Mas agora ele entra num ambiente de adoração, a partir do verso 8 ele fala, numa essência também, que o Senhor é compassivo, que o Senhor é misericordioso, que Ele é paciente, que Ele é cheio de amor. O verso 9 ele fala que Ele não acusa sem cessar, e nem fica ressentido para sempre. Eu acho bonito quando, versos 11 e 12, ele faz um outro destaque. Ele fala, quão sublime, ou quão alto, né, é o amor de Deus, e quanto ele afasta de nós os nossos erros. E eu acho, nessa forma, quando ele fala de afasta os nossos erros, ele fala, coloca de lados opostos. Assim como o Ocidente e o Oriente estão lados opostos, o Senhor faz assim com cada um de nós e com os nossos pecados. Mas lembra, Davi não está conversando com nenhuma pessoa, ele está conversando num bate-papo íntimo com a sua própria alma. Ele fala, bendiga o Senhor a minha alma. Pense comigo um pouquinho. Por quais razões, no dia a dia da vida, eu preciso colocar um despertador, um alerta para mim? Não são muitas razões diferentes do risco que eu tenho de me esquecer. Ou da falta de condições, não só do risco de esquecer, mas talvez da falta de condições de se lembrar. Por exemplo, você coloca um despertador para você acordar de manhã, naquela hora que você acorda. Não sei para que alguém precisa de um despertador 10h30 da manhã, né? Mas tudo bem. Você coloca lá o seu despertador na hora que você acorda, porque você não tem condições de se lembrar enquanto você está dormindo. Você coloca um alerta que está na hora de desligar o carro que já aqueceu, a coisa que você colocou no micro-ondas, no fogão, sei lá onde foi. Você coloca um alerta para te lembrar que você vai ter uma reunião, que você tem que atender, uma ligação telefônica que você tem que fazer durante o dia, enquanto você já está acordado, porque você pode se distrair com outras coisas e esquecer que você tem aquele compromisso. Você coloca no seu calendário, que hoje ninguém mais usa aquelas agendas de papel, você anota no seu calendário, no telefone também, e você anota 2 avisos, um para um dia antes e outro para 15 minutos antes. Né? Por que você faz essas coisas? Porque eu corro o risco de me esquecer. Eu corro o risco de me esquecer. Volta para o texto aqui. Por que Davi precisa lembrar para a sua alma que ela tem que adorar o Senhor, que ela tem que bendizer o Senhor? Por que eu preciso lembrar para a minha alma que eu corro... já estou falando, né? Porque eu corro o risco de me esquecer, eu preciso me lembrar porque eu corro o risco de esquecer, e o objetivo dele é adoração ao Senhor. Não só por aquilo que o Senhor faz por ele, mas quem o Senhor é. Ele é misericordioso. E mesmo que talvez eu sinta, imagine ou pense que Ele não está sendo misericordioso para comigo, Ele deixa de ser misericordioso? Não. Mesmo que eu imagine, pense ou tenha a sensação de que Deus não está sendo bom para comigo, Ele deixa de ser? Não. Asaf, né, um dos escritores dos Salmos também, eu acho tão interessante quando ele fala, bom é o Senhor para com Israel. Quanto a mim, os meus pés estão quase escorregando aqui, e ele não está se lembrando de mim, mas é a sensação que ele estava tendo. Ele volta depois do pensamento, ele diz, não, na realidade o Senhor é bom, Ele está comigo o tempo inteiro, Ele está junto comigo o tempo inteiro. Às vezes a gente tem a sensação, mas a gente precisa lembrar para a nossa alma, que mesmo quando eu tenho a sensação de que Deus se esqueceu de mim, você já passou por isso? Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Ele deve estar assim, Senhor sabe que eu estou aqui ainda? Você está se lembrando de mim? Eu vejo pessoas se lembrando desse pensamento, ou imaginando que Deus se esqueceu deles, por diversas razões. Mas alguém me fazia lembrar desse pensamento por uma razão tão especial que é capaz de eu nunca me esquecer. E esse alguém era meu avô. Ele faleceu com quase 100 anos de idade,
Ele falava assim, acho que Deus esqueceu de mim. Ele pulou meu nome na lista. Ele chamou todos os meus parentes, toda a minha família, mas eu estou aqui, ele esqueceu de mim. Eu falei, nunca imaginei que alguém pudesse pensar que Deus esqueceu dele para poder chamar o nome dele, para poder ir embora, para poder ir. Mas a realidade é que, se nós pararmos e pensar, da mesma forma como o apóstolo Paulo fala, que os prazeres deste mundo não são capazes de se comparar com a grandeza, né, que para nós há de ser revelado, a gente vai, de fato, almejar e desejar tremendamente querer estar com o Senhor para sempre. Amém? Que esse pensamento seja de fato um pensamento e um objetivo de adoração. Davi fala isso. Ele lembra para a sua alma que o Senhor é compassivo, que Ele é misericordioso, que Ele é cheio de amor, que Ele não acusa sem cessar. E alguém como Davi, com a experiência de vida que ele teve, talvez você não tenha uma boa lembrança da história, ou talvez não conheça a história de Davi, mas ele é alguém que, de uma vez só, dos 10 mandamentos, ele quebrou os 3 primeiros e o último, e quebrou quase todos os mandamentos numa tacada só. Né? Se fala que é para você não cobiçar a mulher do próximo, ele cobiçou a mulher do próximo, ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, ele fez toda quanto é coisa que alguém podia fazer, que era contrário ao Senhor, numa tacada só. Né? Foi um homem sanguinário. A palavra de Deus conta que entre os sonhos que tiveram no coração de Davi, ele tinha um sonho de edificar para o Senhor um templo, que na época dele, no momento em que ele reinava em Israel, não existia templo, tinha uma tenda que se fazia do lugar de adoração, e um dia ele se revoltou lá e disse, não é justo que eu moro num palácio, todo bem preparado, todo bem equipado, e o Senhor fica naquela tenda, então eu vou construir. Ele teve pensamentos, projetos, planos, e provavelmente ele andava com aquela planta do projeto enrolada debaixo do braço e mostrava para todos os seus amigos, ao tempo que eu vou construir. Até que o Senhor fala com ele, Davi, você vai construir isso não, bobo. As suas mãos derramaram sangue demais. As suas mãos, quem vai construir é seu filho. E de fato quem constrói um templo para o Senhor é Salomão, filho de Davi. Filho de um relacionamento de adultério. E é tão curioso isso, porque, obviamente, Jesus Cristo é da linhagem, da descendência de Davi. Né? E na linhagem de Jesus Cristo, que vem na descendência de Davi, está Salomão, filho de um adultério. Aliás, a bisavó de Davi era uma mulher estrangeira, que o povo de Israel não era permitido casar com estrangeiros, era uma mulher estrangeira. O marido da bisavó de Davi vinha de uma história de vida, que era filho de uma prostituta, e essas mulheres todas são listadas na genealogia de Jesus Cristo. De 5 mulheres listadas na genealogia de Jesus Cristo, Maria é a única que talvez você olharia e diria para ela assim, ela tem uma boa menina. Diz para os primos dela, para os tios dela, que a menina apareceu grávida e está dizendo, é do Espírito Santo. Se a sua prima falasse isso com você, o que você ia dizer? É porque a gente imagina que com Maria foi diferente. Eu tenho um amigo que o pessoal fala que ele é filho da toalha. Não, se enxugou na toalha suja, ficou grávida. E todo mundo olha para ele e fala, o filho da toalha. E por que você imagina que com Maria é diferente? O objetivo da vida de Davi, adoração ao Senhor, mesmo quando ele não estava sentindo que a coisa era boa para o lado dele. Coloque esse pensamento na sua mente. É a Bíblia mesmo que destaca que essas pessoas do passado, tais quais Davi, são pessoas como nós mesmos. As mesmas fragilidades, as mesmas fraquezas, os mesmos problemas, os mesmos desafios. Eu não tenho aqui, nem de longe, a presunção de imaginar que alguma coisa que eu fale ou que eu escreva iria parar no livro sagrado, livro dos livros, e seria útil para instruir gerações. Mas, para ser honesto, eu imagino que Davi também não pensava isso. De vez em quando a gente tem vergonha das coisas que a gente faz ou fala e que aparece em algum lugar público, a vida de Davi apareceu no lugar mais público que poderia aparecer, na Bíblia. Né? Não saiu no jornal os pecados dele, não saiu na Bíblia. Né? Pior do que qualquer outra coisa que ele pudesse imaginar. Se ele imaginasse onde iria ser publicada a vida dele, talvez ele teria pensado múltiplas vezes antes de fazer algumas das coisas que ele fez. Mas, com esse pensamento na mente,
que todas as pessoas no passado sofriam as mesmas dificuldades que nós sofremos, e sabendo que eu e você corremos o risco de que a nossa vida seja usada por Deus, por exemplo, para outras pessoas, pelas coisas que a gente faz ou fala, com esse pensamento na sua mente, imagine o seguinte: se Davi, que era Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha que se lembrar de adorar a Deus, imagina eu. As pessoas podem fazer e dizer o que elas quiserem, mas eu preciso bendizer o Senhor, não só com uma atitude de louvor, mas com uma atitude de adoração. Mesmo que Ele não tenha feito nada que eu imagine que seja bom para mim, o que Ele sempre faz. Mas às vezes a gente tem essa sensação, né? O Senhor esqueceu de mim. Que a sua vida, que a sua alma bendiga o Senhor com o objetivo de adoração. Mas também que a sua alma bendiga o Senhor, o último pensamento para essa manhã, com o reconhecimento da grandeza. Eu queria ter colocado, mas resolvi não colocar de propósito, que era um reconhecimento da sua grandeza, que essa grandeza, é claro, ela é a grandeza de Deus e não sua. A gente cantou aqui agora há pouco, e as minhas crianças lá em casa, eles ficam achando que isso é interessante. Como que você canta, grande eu sou, eu sou pequenininho? O Johnny fala, ele sempre fala isso. Deus é o grande eu sou. Ele é o Deus que tem grandeza. Os versos 13 e 14 que a gente leu, numa essência diz que o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, e como um pai se compadece dos filhos, ele tem compaixão dos que o temem, como um pai se compadece dos filhos. E ele sabe do que somos formados, e ele lembra-se de que somos pó. Se você tivesse que explicar, como que você explicaria qual a maior diferença entre um gato e um cachorro? Sem ser as diferenças físicas que, obviamente, os bichos têm, e você já sabe direitinho que um aqui é outro. Mas, numa ocasião, eu escutei uma coisa, achei aquele negócio tão interessante. Se você quer definir direitinho como é que é o comportamento, né, de um gato e de um cachorro, talvez você pode pensar o seguinte. Tem gente aqui que tem as duas coisas, vocês vão poder me dizer depois. Lá em casa, aqui, eu não tenho animal nenhum, aqui que tem um animalzinho, que ela educa lá, já tem 13 anos de casado com ele, né? Mas ela está cuidando do bichinho assim, com zelo, mas não está bom ainda não, né? Daqui a pouco ele vai ficar. O animalzinho sou eu, tá? Se vocês não pegarem a ideia. O gato é o seguinte, desculpa, o cachorro é o seguinte, ele olha para o dono e fica alegre, e todo empolgado, que o dono chega, cuida dele, coloca a comida, prepara a coisa, dá o banho, e ele lida com o dono com toda aquela alegria. E no pensamento do cachorro, não me pergunta quem descobriu como é que o cachorro pensa, né? No pensamento do cachorro, ele pensa o seguinte: esse cara deve ser Deus. Ele me trata tão bem, né? Ele deve ser Deus. O gato, o sujeito faz a mesma coisa, cuida, dá ração, coloca, leva para o veterinário, faz tudo, e o gato deita no sofá e pensa: eu devo ser Deus. Esse cara me trata tão bem. Mais ou menos desse jeito é o comportamento do ser humano com o Senhor. A gente às vezes lida, a gente quer lidar, fala, talvez eu seja bom demais, porque Ele cuida de mim, Ele sabe tudo, Ele está tão empolgado comigo, eu devo ser bom demais. Mas a coisa que Davi faz é que ele lembra que quem é grande não é ele, que o grande é Deus. Ele lembra que o grande é Deus. Ele bendiga, Senhor, a minha alma, porque Ele sabe que eu sou pequeno. Ele sabe que eu sou pequeno. A mente humana é uma coisa assim, fenomenal. Os laboratórios de bioquímica, de tecnologia, eles fazem tantas coisas. Essa semana, enquanto eu pesquisava algumas coisas, uma coisa me chamou muita atenção. Esses braços, a gente costuma chamar de braço biônico, essas próteses de braços. Hoje, a tecnologia está a certo ponto que, se a pessoa tem o braço amputado, obviamente, todos os nervos, todas as conexões, continuam ali, às vezes presa no ombro, alguma coisa. O que os médicos estão fazendo é passando detalhe por detalhe de todos os nervos, de todas as coisas, e encaixando aquilo em algum tipo de dispositivo que coloca no peito da pessoa. Você vem com aquela prótese e encaixa a prótese no lugar onde era o braço. E assim, sem fio, né, wireless, a prótese comunica com o troço que está no peito. O sujeito pensa, a mão mecânica mexe. Olha que coisa. É uma coisa, o ser humano é capaz de inventar umas coisas que, resolveu o problema. Hoje eles estão trabalhando com essas mesmas tecnologias para poder fazer com que esses mesmos braços mecânicos não só se movimentem, peguem as coisas, mas sinta o tato.
tenha condição de sentir que você encostou ali, encostou na ponta desse pedaço de ferro. A sensação, essas mesmas coisas que já acontecem há algum tempo com o braço, com perna, algumas outras partes do corpo humano, estão tentando fazer com os olhos, e já tem alguns em fase de teste. O sujeito perdeu o olho, sei lá, na guerra, um acidente, alguma coisa, pega aquelas mesmas conexões, coloca uma câmera ali dentro, e já tem coisa assim acontecendo. E o pessoal está dizendo, o próximo passo vai ser o seguinte, vamos começar a colocar zoom no olho. Eu tenho certeza que os pervertidos vão querer comprar mais olho do que quem está acidentado. Tem cuidado com o negócio de zoom, né? De colocar zoom nos olhos. Mas isso estou dizendo porque todas essas coisas que o homem faz com a tecnologia, que é uma capacidade que Deus deu, faz para simular alguma coisa que Deus fez do pó. O seu braço mexe, suas mãos mexem. Os seus olhos veem, alguns veem mais do que os outros, mas você está vendo? Alguns, você vê, se sente. E Deus fez isso de quê? Do pó. Do pó. Eu comentava isso com a Gui, e ela falou, não, esse negócio, o pensamento é bom, mas esse negócio vai ainda mais. Deus fez do nada o pó para fazer o homem. O homem inventa muita coisa. Louvado seja Deus por isso. A gente aproveita de todas elas o melhor que a gente pode. Mas Deus fez todas essas coisas que o homem tenta simular do nada. Uma das grandes coisas que a ciência tenta fazer hoje é a inteligência artificial, né? Criar uma máquina que é capaz de raciocinar. Às vezes a gente pensa que animal não é inteligente, eles são inteligentes. Eles não têm condições de capacidade de raciocínio. Eles não conseguem pegar a inteligência deles e colocar uma coisa junto com a outra e criar uma terceira. Né? E o que o ser humano está tentando fazer com as máquinas é isso, é criar uma máquina que é capaz de pensar ao ponto dela se aperfeiçoar. Deus fez isso, do nada. E agora Davi fala, ei alma, bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor porque Ele é grande. Ele é grande. Ele não coloca contra nós as nossas dificuldades. Muito pelo contrário, Ele afasta as nossas dificuldades de nós, Ele não nos acusa sem cessar. Às vezes as pessoas passam por dificuldades ou problemas e entram na onda de pensar que Deus está pesando a mão sobre eles. Você já viu essas pessoas? A gente usa muito essa expressão, Deus está pesando a mão sobre as pessoas. É claro que todas as nossas atitudes, elas têm consequências. Isso é realidade. Mas, obviamente, se você pular numa piscina funda e você não sabe nadar, o risco é muito grande que você vai se afogar. E não é Deus pesando a mão sobre você. É consequência da sua decisão. Consequência, não tem nada a ver com Deus, pesou a mão, e Deus pesou a mão sobre ele e se afogou. Bobo foi ele, né? Pulou na piscina e não sabe nadar. Obviamente a gente não pensa assim, a gente chora junto com a família, né? Mas você pensa assim, lá no fundo, para que foi pular na piscina se não sabe nadar? Consequência das decisões. Isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas da nossa vida. Mas de acordo com o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, só com um sopro, Jesus vai destruir poderes do maligno. Só com um sopro. Agora o sujeito imagina que Deus está com a mão pesada em cima dele. Se um sopro de Deus destrói poderes do mal, imagina a mão dele. A mão do Senhor está a seu favor. A mão do Senhor está a seu favor. O que nós precisamos fazer é relembrar para a nossa alma, bendiga o Senhor porque Ele é grande e eu sou pó. Eu sou nada, eu sou pó. Pó. Bendiga o Senhor a minha alma, porque o Senhor é grande e eu sou um nada. Totalmente um nada. Gui e eu, nós temos uma família de amigos, e eles sempre contavam isso, os filhos deles são adultos hoje, e eles contavam a história de quando os filhos eram criança, e a gente sempre ria, até que história semelhante aconteceu lá em casa.
E, às vezes, os pais tentam ajudar quando um está sendo meio severo demais com as crianças. Ei, lembra, eles só são crianças, né? Só são crianças. Você está exigindo demais, né? Está exigindo demais. Mas esse casal de amigos diz que eles estavam preparando as crianças, já treinando as crianças para poder usar o vaso, e o menino sempre fazia o trabalho dele, tanto mais leve quanto mais pesado, nas calças. E sempre reclamando. E crianças menores do que ele já tinha aprendido, e um dia a mãe estava prontinha para poder dar uma boa de uma sova no moleque, e ele saiu com o argumento: mãe, mas eu só sou um menininho. Se você já tem idade e consciência suficiente para argumentar, você já deveria ter aprendido. E lá em casa, de vez em quando, eles falam: eu só sou uma criança. Se você pode argumentar nesse mesmo ponto de vista, você já tem condições de fazer isso melhor. Mas a realidade é que, quando nós chegamos para o Senhor e dizemos para Ele: Senhor, eu vacilei, eu errei, eu fui mal. Assim como Davi, embora a história dele, se a gente fosse destacar as coisas erradas de Davi, seria muito mais, mas Davi é o maior exemplo que a gente tem na palavra de Deus de alguém que sabe buscar o perdão. E quando o filho chega para buscar perdão perto do pai, não tem pai que não ofereça um abraço e um beijo. Não tem pai que não ofereça um abraço e um beijo. Ontem foi um dia desse lá em casa. Os moleques tinham feito uma coisa de errado e eu prometi para eles: quando eu chegar em casa, eu vou te corrigir. E eu cheguei em casa e tinha me esquecido, até que ele me fez uma outra raiva, e eu lembrei. Né, e eu corrigi: mas o que eu fiz? Falei: lembra que você fez aquela hora, aquela situação lá? É verdade, é verdade. E daí a pouco nós dois deitamos, ele veio e me deu um abraço e falou: pai, eu falei: o que foi? Mas eu não falei o que foi, eu falei: o que foi? Ele falou: eu te amo. O nosso Deus sabe que nós somos pequenos, sabe que nós somos pó, e sabe o quão frágil nós somos, e Ele está sempre disposto a nos dar um grande abraço, um grande beijo, e dizer: eu também te amo. Bendiga, ó minha alma, Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Saia daqui hoje, não importa o que acontecer com você, na disposição de bendizer ao Senhor, e de colocar um despertador na sua própria alma, que a sua alma precisa bendizer o Senhor sempre. Amém, queridos? Amém.